O primeiro-ministro de Israel voltou a tribunal pela 14ª vez para mais uma audiência do julgamento que enfrenta por alegada corrupção. É acusado de fraude, abuso de confiança e de aceitar subornos em 3 casos separados. Num deles é suspeito de promover regulamentos vantajosos para magnatas da comunicação social em troca de cobertura mediática favorável para o próprio e para a mulher. Netanyahu nega ter cometido qualquer irregularidade. Fala numa caça às bruxas, orquestrada por uma imprensa hostil e uma justiça que quer derrubar o governo que lidera. Como se não bastasse não comer até ao pôr do sol, os palestinianos em Gaza estão agora preocupados com a hipótese de não poderem simplesmente comer. Com a chegada do mês do Ramadão e a primeira fase do cessar-fogo a terminar, Israel decidiu suspender a entrada de toda a ajuda alimentar e de outros bens no enclave. حتزيد سوء فوق السوء اللي احنا موجودين فيه، يعني هو حالنا اصلا في وجود فتح المعابر مش حسن، فما بالك لو سكروا المعابر حيكون هتزداد الامور سوءا فوق السوء. ما فيش حاجه يعني كويسه اصلا في البلد كله. A etapa inicial do cessar-fogo entre Israel e o Hamas registrou um aumento da ajuda humanitária depois de um longo período de fome. Mas agora, sem acordo à vista sobre a segunda fase, teme-se o agravamento de uma situação já de si alarmante após mais de 15 meses de guerra. A maioria dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza depende de assistência externa. O bloqueio alimentar de Israel foi condenado pela comunidade internacional. O Hamas fala de um crime de guerra e de um ataque flagrante às negociações de tréguas. Friedrich Reichsmerz comentou o confronto entre Trump e Zelensky. Numa conferência de imprensa, em Hamburgo, disse que esta escalada foi fabricada pelo lado norte-americano. Não foi uma reação espontânea às intervenções do presidente ucraniano durante o encontro. Merz, que vai provavelmente ser o próximo chanceler da Alemanha, disse que este episódio foi um alerta. Mostra que a Europa tem de ser mais independente em termos de segurança. Na sexta-feira, o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos repreenderam o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. A discussão acabou por levar à saída de Zelensky da Casa Branca, sem que fosse assinado o acordo de exploração de terras raras, conforme o que estava acordado. Acabou também por dar mais relevância à cimeira de domingo em Londres, o encontro em que vários líderes europeus e o primeiro-ministro canadiano discutiram a situação na Ucrânia. Para já, o Reino Unido e a França disseram que vão trabalhar num plano de cessar-fogo para depois apresentarem aos Estados Unidos e até propõem o envio de tropas para o terreno depois de uma trégua. Também os líderes presentes na Cimeira de Londres concordaram investir mais na defesa para conseguir alcançar a paz. O primeiro-ministro britânico diz que, se for preciso, vai haver botas no chão e aviões no ar. What strategy should France and the EU adopt when it comes to Russia's full-scale invasion of Ukraine? This topic was debated on Monday evening in France's lower house of parliament, the National Assembly, where I am currently standing. And this symbolic debate without a vote at the end comes right as French President Emmanuel Macron is pushing for a common EU defense framework in response to the lightning rapprochement between the US and Russia. And while military affairs are part of the French president's reserved domains, ultimately it's Parliament that decides on whether to increase military spending. And on Monday evening, one thing is clear: the National Assembly remains divided on this question. The far-right leader of the National Rally Party, Marine Le Pen, said that although she believes France should continue supporting Ukraine, that the country should focus on its national interest as a priority. She also said that she was against any common European defense strategy. Both the Communist Party as well as the hard-left France Unbowed Party also said that they were against any increased military spending. But in a rare occurrence, the Green Party and the Socialist Party said that they agreed with the government's general position on Ukraine and a common EU defense strategy. A second debate without a vote is scheduled this time at the Senate on Tuesday. A sessão plenária desta terça-feira do Parlamento Sérvio transformou-se numa situação de caos.
após os deputados da oposição terem lançado granadas de fumo e gás lacrimogéneo para protestar contra o atual governo e mostrar o seu apoio aos estudantes que há meses protestam contra a corrupção. Antes do sucedido, os deputados da coligação no poder tinham proposto a adoção de uma série de leis antes de confirmarem a demissão do primeiro-ministro. Mas a oposição não concordou com a agenda e afirmou que não fazia sentido adotar legislação proveniente de um governo cujo primeiro-ministro se tinha demitido. Incident occurred at the moment when representatives of the government of Serbia were entering the assembly hall. MPs of the opposition threw smoke bombs and eggs at the government representatives, preventing the continuation of session because they claimed that this session is illegal because the Prime Minister resigned a month ago. The Speaker of the Parliament continued the session despite serious incidents. 3 deputies were injured. For 3 months, student protests have been taking place in Serbia after the fall of an overhead crane in Novi Sad when 15 people died. The opposition is looking for a transitional government that would prepare the country for free and democratic elections. Marko Subotic, Euronews, Belgrade. Quatro pessoas ficaram feridas em Odessa, no sudoeste ucraniano, após um ataque russo com drones durante a última noite. A informação foi avançada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia. Houve danos em infraestruturas críticas e edifícios residenciais, o que provocou cortes de eletricidade. A cidade de Sumy, no nordeste do país, foi atingida nas primeiras horas desta terça-feira. Segundo as autoridades estatais, a ofensiva do Kremlin desencadeou um incêndio num centro de saúde infantil, mas não se registaram feridos. Os ataques ocorrem depois de Donald Trump ter suspendido a assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia para pressionar Zelensky a iniciar negociações de paz com a Rússia. Os líderes europeus concordaram em fazer o trabalho pesado para defender os interesses da Europa e da Ucrânia, reforçando a necessidade de mais investimento em armamento para melhorar a sua posição à mesa das negociações. O encontro de líderes em Londres para discutir a guerra na Ucrânia aconteceu após a reunião intensa e polémica entre Trump e Zelensky na Sala Oval. Keir Starmer sublinhou a urgência de um acordo de paz, mas reiterou que qualquer entendimento deve ser sólido, de forma a garantir o êxito e a durabilidade da paz na Ucrânia. We cannot accept a weak deal like Minsk, which Russia can breach with ease. Instead, any deal must be backed by strength. Every nation must contribute to that in the best way that it can, bringing different capabilities and support to the table. Ursula von der Leyen manifestou a intenção de Bruxelas de trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para alcançar a paz. We are ready, together with you, to defend democracy, to defend the principle that there is a rule of law and it's in our common interest to prevent future wars, that we make very clear that these rules count. And that democracy, that together the democracies are standing up for that. Giorgia Meloni propôs a organização de uma cimeira entre os líderes europeus e os Estados Unidos para explorar formas de colocar fim aos combates e sublinhou a importância de proteger a unidade do Ocidente. Ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l'errore di dividere o di favorire una divisione dell'Occidente che sarebbe esiziale per tutti. Lo sarebbe particolarmente per l'Ucraina. Na próxima quinta-feira, realiza-se em Bruxelas uma cimeira especial do Conselho Europeu, na qual os dirigentes do bloco irão discutir formas de reforçar a segurança europeia e o apoio à Ucrânia. Atacar enquanto o ferro está quente. Na terça-feira, a Comissão Europeia iniciou consultas sobre o futuro da siderurgia com agentes desta indústria, casos da ArcelorMittal e da ThyssenKrupp. O objetivo é aumentar a competitividade e acelerar a descarbonização de um setor que está em dificuldades.
We will look at lowering the energy prices and see if there are some additional actions to be taken there. The focus is also on creating markets for clean steel, so we will see how we can boost, through public procurement, but also to putting labels on green steel so the producers can really reap the benefits of their investments. O desafio é significativo. Ao aumento dos custos da energia, junta-se o excesso de produção da China, que inunda o mercado e faz baixar os preços. Além disso, há as tarifas dos Estados Unidos de 25% sobre o aço e o alumínio. Entrarão em vigor a 12 de março. Of course we are worried about it. It's not only about the almost 4 million tons of steel exports every year to the US, but it's also about the 27 million tons of steel imports into the US, which will somehow be deviated to open markets. And then, of course, Europe is the first destination, and then we will have another wave of devastating steel imports, destroying our industry, jobs, capacity and value chains in Europe. Pilar da construção europeia, a indústria siderúrgica tem cerca de 500 instalações de produção em 22 Estados-membros. Contribui com 80 mil milhões de euros para o PIB do Bloco Europeu e cria 2,5 milhões de empregos. É também a espinha dorsal de outros setores económicos críticos da União, como as indústrias automóvel, da construção, da energia e da defesa. O rumo está traçado. Espera-se que a Comissão Europeia apresente o plano de ação para o aço a 19 de março.